aqui, a gente calculou primeiro a mediana, a média e a moda. A moda é direto ali, né? Só olhar aquele que mais se repete, né? Vamos ver a outra aqui, então. Questão B. Questão B, então. Eu não estou colocando para passar como slide, porque não sei se para mim fica a tela preta. Deixa eu ver se acontece a mesma coisa para vocês. A questão B aqui, então, ó. Mesma coisa, ó. Coloca em ordem crescente, do 2 até o 20 aqui, ó. E esse aqui, como são, ó, são 9 números, quando a quantidade é ímpar, tu vai pegar o número que está bem no meio aqui, ó. Que está na quinta posição, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, a mediana aqui é o 9, ó. Tá? E a moda é o 7, está repetindo 3 vezes, né? Mesmo que eu tenha o 22 vezes. A média aqui é só somar os valores, somou aqui todos eles, deu 99, 99 por 9, a média deu 11. Né? Sempre lembrando que se tem unidade de medida, né? Se tivessem reais aqui, aqui no final teria que colocar reais também. Né? Letra C. Ó, letra C é número com vírgula. Né? 48,7, 48,9, 49,5, né? Então, são números com vírgula. Então, tu vai pegar aqui também, ó, o número que está no meio. Ó. São 5 números. O número que está bem no meio aqui é o 49,5. Então, essa é a mediana. Moda. Se não tem nenhum número repetindo, a moda é 0. Tá? E a média, soma todos os valores aqui, deu 249 por 5, 49,8. A letra D aqui, mesma coisa, né? Coloca em ordem crescente, do 10 até o 24. Aqui tinham 7 números, né? Então aqui 7 mais 1, 8. 8 por 2, quarta posição. Primeira, segunda, terceira, quarta posição. Ó. Então a mediana aqui é 16. Como não tem nenhum número repetindo, a moda é 0. Média, soma todos os valores aqui, deu 116. Eram 7 números, né? Então, aqui a média deu 16,57. Deixa 2 casas depois da vírgula, né? Então, tá aí a letra B, C e D. A 2 é dos gráficos, tá? Então, aqui é só uma representação esquemática, tá? Não precisa colocar o valor das frequências aqui, só coloca o valor da moda, né? Como era um só, que só tinha uma, voltando lá na outra questão, ó, a letra A lá, nós só tínhamos uma moda, né? Que é o 5. Então, como só tem uma moda, vai ter só uma curva aqui, ó. Se tivesse dois valores de moda, né, teria 2 curvinhas ali. Aqui só tem uma, então a moda é 5. Mesma coisa acontece no B ali. O B, a moda era 7, só tem uma curvinha também. E o C e o D não tem moda, então fica uma curva invertida, assim, né? É só uma representação esquemática, né? E dá um ok se fizeram ou não. De repente a gente já corrige um deles aí, né? Não chegaram a fazer. Não estava no exercício. Não estava, né? Não, estava da 1 e a 2. O Sim, não, é que eu exercício. pensei que vocês pudessem ter adiantado algum. Então tá, então eu vou dar mais um tempo para vocês tentarem fazer esses aí, né? Acompanhando pelo vídeo. Ou vocês querem que eu faça a letra A aqui para lembrar como é que é? Faço a letra A ali? O que vocês acham? Pode fazer a letra A, senhor. Mais calmo. Então tá, a gente vai lembrar então da letra A. A questão 3, então 3A, aqui então está a distribuição de frequência. Aqui está os intervalos de classe das notas, né? De 0 até 2, 2 até 4, 4 até 6. Né? E aqui estão as frequências. Ó. Então, para determinar a média, a gente precisa do somatório de φ vezes x, que é essa soma dessa coluna aqui. Ó. Porque média aritmética, é o somatório de φ vezes x dividido pelo somatório das frequências. Então, eu primeiro tenho que fazer a coluna φ vezes x, que é essa aqui. Ó. Como é que eu encontro essa coluna aqui? Vou fazer em cada classe aqui φ vezes x. O primeiro, da primeira classe aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 3, 24. 14 vezes 5, 70. 10 vezes 7, 70. 7 vezes 9, 63. E aí, soma essa coluna aqui. Ó. Deixa eu só autorizar a entrada da aluna ali. Soma essa coluna aqui, deu 232. Ó. Esse aqui é o somatório de φ vezes x, que vai na fórmula aqui. Ó.
232 dividido pelo somatório das frequências, que é 44. 232 dividido por 44, a média aritmética deu 5,27. Bom, outra medida de dispersão, de tendência central aqui é a moda, né? A moda a gente vai fazer pelos 3 métodos, moda bruta, moda King e moda Kisuber. A moda é tudo aquilo que mais se repete. Então, quando é dados não grupados, é só tu olhar a quantidade de números ali que está repetindo. Quando é dados grupados, ou seja, quando está na distribuição de frequência, que nem aqui ó, na tabelinha, aí a gente tem que olhar pela frequência. Qual é a classe que tem maior frequência? Nesse caso aqui, ó, se vocês olharem a distribuição de frequência, a classe que tem a maior frequência aqui ó, é a terceira. A frequência é 14. Tá? O FI é 14. Então, eu vou tirar os valores daqui. Então, a moda bruta é LI mais LS, limite inferior mais limite superior dividido por 2. Tá? O limite inferior é 4 e o limite superior é 6. Então, é só somar aqui. Ó. 4 mais 6 deu 10. 10 dividido por 2, a moda é 5. Tá? Então, pela moda bruta, a nota que mais aconteceu aqui é 5. Tá? Então, está na terceira classe aqui. Marcela Moura está perguntando, esses exercícios são os exercícios do caderno de exercícios. Isso. Eu tinha pedido para vocês fazerem o 1 e o 2, mas como eu imaginei que alguns já tivessem tentado fazer o 3, né? Eu resolvi explicar esse exemplo aqui, o exemplo 3A aqui, para vocês tentarem fazer o B e o C, então. A moda King, a gente usa essa forma aqui, ó, tá? Que é o limite inferior dessa classe mais a frequência posterior à frequência máxima, dividido pela posterior mais a anterior, vezes o H. O H é a amplitude de classe, ou intervalo de classe, que é a diferença entre cada limite aqui, ó. É de 2 em 2, essa aqui, ó. Porque 2 menos 0, 2, 4 menos 2 é 2, está de 2 em 2 aqui, ó. 2 e 2. Então, H é 2. O que é a frequência posterior à máxima? O que é esse FM mais 1 aqui? Não é somar mais 1. O mais 1 quer dizer que é posterior. Então, se a frequência máxima aqui é o 14, posterior à máxima é 10. Tá? E anterior à máxima é 8. É sempre assim. Se tivesse na última classe, que é a máxima, aí a posterior ia ser 0. Tá? Então, porque não tem... Se a frequência máxima estivesse lá na primeira classe, a anterior ia ser 0. Tá? Mas nesse caso aqui tem frequência posterior é 10 e frequência anterior é 8. Tá? Então é só substituir aqui. Ó. O LI é o limite inferior da classe da moda. A moda a gente já viu que está na terceira classe. Então o LI é 4. Frequência posterior é 10, aqui embaixo é 10 de novo, aqui é 8 e o H é 2. Tá? Então aqui a gente faz assim, ó, soma primeiro aqui 10 mais 8, que vai dar 18 aqui. Esse 2 aqui do H dá para passar multiplicando aqui, ó, 2 vezes 10, que vai dar 20. 20 dividido por 18, mais o 4. O 4 é o limite inferior. Então 20 dividido por 18... dá dá uma dízima periódica ali, né? Dá 1,11. Então, a gente aqui deixa 2 casas depois da vírgula, né? Então, fica 1,11 mais 4, 5,11. Então, vejo que a moda King já deu um pouquinho mais que a moda bruta. Então, pela moda King, a gente já está vendo aqui que a nota que está mais acontecendo, na verdade, é em torno de 5,11. Vocês vão ter que me dizer aí sim ou não, porque eu não estou vendo vocês, né? Sim, tranquilo. É diferente que quando a gente está na sala de aula, né? Eu vejo que vocês fazem com a cabeça que sim ou não, eu sei, né? Aqui vocês têm que escrever ali que sim para mim saber. Então tá. Nenhuma dúvida, então. Então vamos continuar aqui. A moda Kisuber, então. A moda Kisuber, o que entra mais na fórmula aqui? Ó? Se vocês veem, tem esse FM agora, que não tinha antes. Tá? Então, é a frequência máxima menos a anterior à máxima, dividido por 2, aqui é 2 vezes, tá? 2 vezes a frequência máxima menos
a soma da posterior mais a anterior. E, de novo, vezes o H, né, que é a amplitude classe. Então, se vocês olharem aqui, ó, o limite inferior continua sendo 4. A frequência máxima é a máxima frequência lá da tabela, ó, que é 14. Então, aqui vai 14. Menos a frequência anterior à máxima, que é 8. Ó. Tirei da tabela lá. Aqui embaixo, ó, no denominador, 2 vezes a máxima, 2 vezes 14, menos posterior mais anterior. Essa soma aqui, na verdade, a gente já tinha feito no outro, né? Ó, 10 mais 8, 18. Tá? Então, aqui a gente vai resolver em cima, ó, 14 menos 8, que deu 6. Aqui embaixo, 2 vezes 14, que dá 28. Aqui 10 mais 8, 18. Ó. Tá? Então, aqui vai ficar o vezes 2 de novo, né? 28 menos 18 aqui embaixo vai ficar 10. E aí eu vou fazer de novo 2 vezes o numerador, aqui, ó, 2 vezes 6, que dá 12. 12 dividido por 10 dá 1,2. 1,2 mais 4, 5,2. Tá? Então, na verdade, a moda por essa... A verdade, a moda pela Kisuber, né, que a gente considera que é a mais precisa, porque entra mais variáveis aí, ela está mostrando aqui que a nota que mais se repete, na verdade, não é 5,1, é um pouquinho mais, é 5,2, né? Tá? Então, pela Kisuber, a gente está vendo que é um pouquinho mais, 5,2. Mas a moda está em torno de 5, né? A nota que está mais se repetindo está em torno de 5. Então, aqui a mediana, que é a novidade aí, foi a última matéria que eu passei para vocês ali nos vídeos, né? A mediana é a medida de tendência central que está no centro dos dados, né? Então, a ideia é a mesma que a gente tinha lá nos dados não grupados. Tá? Vale a mesma ideia para os dados grupados, quando está na tabela aqui. Então, se é o valor que está bem no centro, eu tenho que ver o seguinte: se eu tenho 44 alunos, porque aqui eram notas, né? Eu somar aqui a frequência deu 44, quem é que vai estar bem na metade? Né? Eu vou ter que dividir o total de alunos, que era 44, por 2. Que foi o que eu fiz aqui. Ó. Deu 22. O que quer dizer esse 22? Que o aluno que está bem na metade, ele está na 22ª posição. Como eu não tenho exatamente todas as notas, porque ali eu tenho intervalos, né? Eu posso ter um aluno que tirou 2,5, um aluno que tirou 9, está entre 8 e 10 aqui, eu não sei exatamente quais são as notas, eu não tenho o rol de valores ali, né? Então não tem como colocar em ordem e ver quem é que está na metade. Né? Mas pela fórmula, eu tenho como calcular, que é essa aqui, ó. A fórmula da mediana é o LI mais a posição mediana, que é essa posição que a gente calculou aqui, ó, 22, tá? Menos F'. O que é o F'? É a frequência acumulada anterior à classe da mediana. Bom, onde é que está a mediana? A primeira coisa que a gente vai ter que identificar. Não é que nem a moda. A moda não é pela frequência. A mediana não é pela frequência que nem a moda. A mediana é pela frequência acumulada. Por isso que a gente vai ter que acrescentar essa coluna aqui, né, que se chama de frequência acumulada. Como é que a gente encontra ela? A primeira frequência de copia igual, ó, porque não tem nada antes. 5 mais 0, 5 ali, né? A segunda frequência, a gente vai somar a primeira mais a segunda. Então, vou fazer aqui, ó, 5 mais 8, que dá 13. Depois, 13 mais 14, que dá 27. Depois, 27 mais 10, 37. 37 mais 7, 44. Tá? Então, isso sempre acontece, tá? A última frequência acumulada dá igual ao somatório das frequências. Tá? Então, aqui eu tenho as frequências acumuladas. E o que elas representam em cada classe? Elas representam as posições. Tá? Então, a primeira classe, ela vai até a 5ª posição. A segunda classe vai até a 13ª. A terceira classe vai até a 27ª. A quarta classe vai até a 37ª. E a quinta classe vai até a 44ª, né, quarto valor ali, quarto aluno. Né? Então,
Se o aluno que está bem na metade está na 22ª, eu vou olhar aqui nas classes. Ó. A primeira classe vai até o 5º aluno. Então, não pode estar aqui. A mediana não está aqui. A segunda classe vai até o 13º aluno. Se deu 22, não está aqui dentro também. Tá? A terceira classe vai até a 27ª, ou seja, está aqui dentro. O 22º aluno, que está bem na metade, ele está nessa classe, porque a terceira classe vai do 14º aluno até o 27º. Então, assim como na moda, a mediana também está na terceira classe. Tá? Quando eu expliquei para vocês os exemplos lá, eu falei para vocês que nem sempre isso acontece. Tá? Nem sempre a média e a mediana e a moda estão na mesma classe. Normalmente acontece quando a frequência máxima está no centro. Tá? Então, nesse caso aqui, aconteceu que a mediana e a moda estão na mesma classe, mas isso não vai acontecer sempre. Tá? E é o caso desse aqui, aconteceu. Então, aplicando a fórmula, a mediana é igual limite inferior da terceira classe, que é essa aqui, ó. Tá? A gente já viu que a mediana está na terceira classe também, então eu vou tirar o limite inferior daqui, que é 4. Tá? O P, que é a posição, é 22, menos o 13, que é a frequência acumulada anterior, ou seja, a única coisa que a gente tira da classe anterior é a frequência acumulada. Tá? Então, o 13 eu tirei daqui, ó, frequência acumulada, esse F é linha, frequência acumulada anterior. Tá? Então, vai ficar 22 menos 13, dividido pela frequência da classe mediana. Tá? Então, eu vou olhar aqui, ó, a classe mediana está na terceira, a frequência da classe mediana é 14. Tá? Não tem nada a ver com frequência máxima, tá? Tem a ver com a classe que ela está localizada. Vezes o H. O H é o mesmo H que a gente já tinha visto antes. Ela está de 2 em 2 aqui. Então, nessa distribuição de frequência aqui, o intervalo de classe é 2. Tá? E aí eu vou aplicar a fórmula. Né? Ó, 22 menos 13 aqui deu 9. Aqui embaixo era 14. Né? Vai fazer o 2 vezes 9 aqui, que dá 18. 18 dividido por 14 dá 1,28. 1,28 mais o limite inferior, que é 4, 5,28. Tá? Então, o valor que está bem no centro das notas, a nota que está bem no centro é 5,28. Tá? Dá um pouquinho parecido com a moda ali, né? A moda deu 5,2, né? Então deu um pouco parecido. Isso aconteceu porque essa é uma distribuição de classe que os valores vão aumentando para o centro e depois vai diminuindo. Então, quando é assim, a média, a moda e a mediana dão valores parecidos. Tá? Quando não for assim, quando estiver aumentando, né, até o final, aí já não acontece isso. Né? Escrevam aí nos comentários. E faz que nem no vídeo do YouTube, né? Escrevam nos comentários. Aqui é a mesma coisa. Estão acordados ainda? Eu estou dormindo. Não vejo comentário de vocês aí. Sim. Então eu vou deixar para vocês tentarem fazer, né, a 3B e a 3C. Mas é isso. Se vocês não têm mais dúvidas, encerramos por aí. Depois eu publico para vocês o vídeo aí com esses exercícios. Boa noite, boa noite.